Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luan, sou professor de biologia e faço parte do projeto Imersão Ciências da Natureza Enem. E hoje vim trazer mais uma questãozinha para vocês de biologia, mais um tema que é legal a gente dar uma olhadinha aí antes da prova e é aquilo que a gente vem conversando com vocês, né? Quem está acompanhando todas as semanas os vídeos que a gente está postando, as nossas dicas, vai pegar uma série de informações que é muito legal agora na reta final e até uma forma de poder ajudar vocês também em que focar agora nesse momento que a gente está se aproximando aí da prova. Então, assim, prova do Enem, além de estudar o conteúdo, vocês precisam também entender um pouco mais sobre a prova. Então, baixa lá no site do INEP a matriz de referência com as habilidades, com as competências, dá uma olhadinha em como que os assuntos vão ser cobrados e façam as questõezinhas que a gente está colocando aqui e das provas anteriores. Feito isso, a gente tem certeza que o seu desempenho na prova vai melhorar muito. Tudo bem? Bom, então vamos lá então. Hoje eu trouxe aqui uma questãozinha da prova do ano passado, a prova de 2021, questãozinha número 132 da prova azul, era uma questãozinha de genética. Muitos alunos ficam muito preocupados em o que vai cair de genética, né? É um dos assuntos mais perigosos aí, né? Nos outros vestibulares, um dos assuntos que as pessoas mais têm medo. Mas na verdade, gente, para ser muito sincero, as questões de genética no Enem, na grande maioria dos casos, elas não são tão difíceis assim não, tá? A maioria delas, elas vão exigir de vocês cruzamento simples, elas vão exigir compreensão dos experimentos realizados nas leis de Mendel, tá? E principalmente o reconhecimento das heranças. Isso é uma coisa que vocês precisam dar uma olhadinha com mais calma antes da prova. Saber se a herança é dominante, saber se é uma herança recessiva, se ela é autossômica, se ela é sexual. Isso é muito importante e por isso que eu trouxe essa questãozinha para a gente fazer hoje, tá bom? Vamos lá então. A deficiência de lipase ácida lisossômica é uma doença hereditária associada a um gene do cromossomo 10. Os pais dos pacientes podem não saber que são portadores dos genes da doença até o nascimento do primeiro filho afetado. Quando ambos os genitores são portadores, existe uma chance em 4 de que seu bebê possa nascer com essa doença. Olha, gente, é um enunciado, é um textinho base aí de 4 linhas, mas ele trouxe informação suficiente para a gente já marcar o X ali nas alternativas. Olha só, as pessoas são portadoras e não têm a doença. Os pais são portadores e não têm a doença. Então, se eles são portadores e não têm a doença, a gente pode dizer que eles são o quê? Que eles são heterozigotos, né? É aquele indivíduo que pode ter o gene de uma doença, mas não ter a doença, né? Não tem um portador recessivo. Não existe um portador de um gene azinho azinho, né? Porque aí ele teria a doença se ela fosse recessiva. Agora, a única possibilidade que a gente tem de um portador de gene que não tem a doença é no caso de um indivíduo heterozigoto. É azão azinho. Ah lá, ó, a mãe, ela é azão azinho, ela tem o gene, mas ela não tem a doença. A mesma coisa o pai, né? Então, o que acontece? Quando você faz esse cruzamento de dois indivíduos heterozigotos, né, portadores, olha lá quais são as possibilidades de filhos que podem nascer desse casal. Ó, azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Sabendo que a doença ela é recessiva, né? A gente sabe aí que a chance desse casal portador ter uma criança afetada é de 1/4, né? Então, baseado nessas informações que eles deram aí pra gente, a criança
ela é azinho, azinho, e a doença só poderia ser recessiva. Agora, Luan, teria como a gente saber de uma outra forma? Teria como você falar pra gente assim, algum macetezinho pra gente poder descobrir na hora da prova se ela é dominante ou se ela é recessiva? Sim. Para isso eu trouxe 2 heredogramas para a gente poder relembrar aqueles macetes que a gente ensina para descobrir se é dominante ou recessivo. Mas para começar, a primeira coisa que você precisa tentar aí descobrir é se a herança ela é autossômica ou se a herança ela é sexual. Lembra disso? O que é uma herança autossômica? Herança autossômica é aquela que acontece em homens e mulheres na mesma proporção. Vai ser aquela característica, aquela doença que não vai predominar num único sexo. Vai ter tanto em um como no outro. Por exemplo, característica albinismo. Ela é autossômica. Tem homens e mulheres albinos na mesma proporção. Cor dos olhos, olho azul, é uma herança autossômica. Acontece em homens e mulheres na mesma proporção. Diferentemente das heranças sexuais, que geralmente vão predominar em um único sexo, ou apenas um sexo vai ter. Mas aí a gente vai trazer essas em uma outra videoaula que nós vamos falar dessas heranças, tá bom? Vamos lá então. Olhando para esses 2 heredogramas, vocês estão vendo que a doença ou a característica ela está mais ou menos prevalente nos 2 sexos, né? De forma igual. Então tem tanto menino como menina tendo mais ou menos igual. Então a gente já sabe que é autossômica, né? Ou vamos ver se realmente ela é mesmo. Agora, como é que eu saberia se ela seria dominante ou recessiva? Vai ser o seguinte: normalmente, quando uma doença for dominante, ela vai aparecer em praticamente todas as gerações. Praticamente todas as gerações vão ter a herança que é dominante. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que, como a herança é dominante, pais que são afetados podem ter crianças normais. Pensa comigo, por que isso vai acontecer? Se a herança é dominante e os pais são afetados, os pais podem ser azão, azinho, azão, azinho. São afetados. E eles podem ter crianças não afetadas. Por exemplo, pode nascer uma criança azinho, azinho. Então, toda vez que você vê num heredograma uma herança, uma característica aparecendo em todas as gerações e vai aparecer ali, né, um casal que os pais são afetados e uma criancinha normal, vai ser dominante. Tudo bem? Agora, as recessivas elas até aparecem muito mais nos vestibulares e geralmente são as mais fáceis de identificar. Pode até acontecer de uma herança recessiva, de uma característica recessiva, ela pular uma geração. Lembra das experiências do Mendel, que ele cruzava lá, linhagens puras amarelas e linhagens puras verdes, e nascia 100% amarelo? E aí a gente falava que o amarelo era dominante, o verde sumia. Depois, quando eu fazia uma autofecundação, cruzava amarelo com amarelo, voltava a aparecer amarela e verde. Isso mostrava que a verde, ela até pulava uma geração. Ela era recessiva. A amarela não. Ela estava lá em todas as gerações praticamente. Então, ela era dominante. Então, isso é uma forma da gente reconhecer. Agora, no caso das heranças recessivas também, a gente pode descobrir, numa questão de heredograma, que pais normais podem ter crianças afetadas. Então, por exemplo, você pode ter um pai e uma mãe normais, azão, azinho, azão, azinho, e uma criança nascendo azinho, azinho, com a doença. Então, é o contrário do que normalmente acontece com a dominante. Na recessiva, pais normais podem ter crianças afetadas.
Agora, gente, se você não gosta de decorar macetes, tem aluno que tem dificuldade de ficar guardando regrinha, guardando formulinha. Não tem problema nenhum em você testar. Testa. Testa a doença ou a característica sendo uma coisa. Testa depois ela sendo outra. Por exemplo, esses dois iridogramas que eu coloquei aqui para vocês, eles não atendem exatamente a regrinha que eu trouxe aqui para vocês. Mas por tentativa, vocês conseguiriam. Faz o seguinte, coloca primeiro a doença como dominante, quem é afetado é dominante, quem é normal é recessivo. Deu tudo certinho? Fechou. Tenta depois fazer o contrário. Põe quem é afetado, quem tem a característica como recessivo e quem é normal como dominante. Não tem problema testar, tá bom? O que você não pode é errar na hora de botar as letrinhas. O resto tá tranquilo. Tudo bem? Pessoal, bom, é isso. Numa próxima oportunidade, nós vamos fazer uma questãozinha que envolve heredogramas de heranças sexuais. E aí a gente vai ver como é que a gente faz para descobrir aí quando é ligado ao X dominante, ligado ao X excessiva, restrita ao sexo, que também é uma dica aí bem bacana para as vésperas da prova do Enem aí, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado um pouquinho vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda pra gente, se inscreve no canal e aguardem os próximos vídeos aí das dicas do Enem, tá bom? Obrigado, até a próxima.